Boa noite, aqui é Elias Ramos, quem chegou agora nesse canal, caiu de paraquedas. Esse é um canal cristão, falamos de Deus, lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus. É um canal para todos, seja você crente ou não crente, cristão, espírita ou não espírita, evangélico ou não evangélico, seja você até ateu, católico, não tem exceção de pessoas, mas só que entenda que a gente falamos de Deus para você. E muitas das vezes o que nós falamos está direcionado ao povo de Deus. E se você não se está enquadrado nisso, não se sente à vontade nesse canal, não se sente povo de Deus, peço até que não participe do canal. Essa palavra que a gente fala exegesivamente dentro da palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus para o povo de Deus. Seja católico, não católico, seja de qualquer etnia religiosa. Aquele que se sente povo de Deus, ouve essa palavra. E aqueles que têm Jesus Cristo como um único Salvador, único suficiente, não existe outro. Não ora para outro. Se você ora para outro, você não é cristão. Pelo menos é o que a palavra nos fala. Eu estou exortando porque aqui eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas por WhatsApp, falando disso, aquilo, acolá. Eu respeito a sua opinião. Mas esse canal é um canal para cristão. Se você não se acha cristão, não assiste o canal. A sua opinião é válida para ti. A minha opinião está calçada dentro do Evangelho da Paz, dentro da Bíblia. A única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Mesmo que você não acredite que foi escrito pelos homens, mas inspirado por Deus, paciência. A fé não é de todos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente fala a palavra de Deus. Tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos em mais uma live. Estamos aqui pedindo as tuas bênçãos pelas famílias, pelos pais, pelos avós, pelos filhos, pelas pessoas unidas em amor, pai, mãe, filho, filha, avô, avó, a família tradicional, que é a família evangélica, pela célula mátria da sociedade, que é a família. Pedimos a Ti, Senhor, que vem curando as enfermidades de muitos, ou de todos, conforme a Tua vontade. Quem tiver câncer, seja ele de qualquer forma que esse câncer possa ser produzido no corpo, seja no ovário, seja na próstata, seja no seio, seja no cérebro, seja nos olhos, ou no sangue, ou em qualquer outra parte do corpo, seja por caroço, seja lá o que for, Tu, Senhor, tem o poder, Senhor, toque nessa pessoa e cure. Visite os hospitais, as delegacias. Os hospitais vêm curando, as delegacias vêm libertando, a quem for achado digno de libertar, os presídios também, vêm consolando as mães, os pais, que tem muitas jovens aí presos por causa de mau caminho, embora que foi orientado para não fazer e fez. Mas, Senhor, que eles aprendam com o erro e procura a paz, andar corretamente, que o seu evangelho possa alcançar a muitos. Em teu nome, Jesus, é que eu te peço. Não querendo ser melhor que ninguém, nós ensinamos a palavra de Deus, como Deus nos mandou ensinar. Através da palavra dele, não usando livros, nem outros livros, mas só o livro da revelação, que é a palavra de Deus. Com texto e contexto. Aqui hoje a gente terminamos lá Tito, que foi
ensinamento muito bom. Quem quiser ver, vê na live anteriores. É só ir no canal Elias Ramos, tudo com letras minúsculas, procurar lá essa face desse homem aqui, que tem outros Elias Ramos lá, e ver as lives anteriores. Vocês vão ver os estudos anteriores. Ontem eu não botei nenhum estudo. Hoje, domingo, não vou botar, eu vou botar, mas vou divulgar segunda-feira. Quem tiver já inscrito no canal, vai lá ter o acesso. Segunda-feira eu divulgo para os meus outros caminhos que além do YouTube. Bem, aqui, Senhor, vamos ler os Hebreus, versículo 1. Carta de Hebreus, um diz que foi Paulo que escreveu, outro foi Clemente de Alexandria, acho que é de Alexandria, que escreveu. Eu vi os escritos de Clemente, os escritos de Clemente parecem muito com os escritos dos Hebreus, mas fica a critério de cada um. Eu acho que não foi Paulo, foi Clemente. Outros acham que foi Paulo. E outros podem achar que foi outro. Mas o importante é que foi inspirado por Deus. Isso que importa. Que o autor aqui não assina, no final. Mas ele demonstra um grande conhecimento da palavra do Senhor e de tudo. Isso aconteceu com os apóstolos. Pode ter sido um, pode ter sido outro. Clemente foi contemporâneo de Paulo, contemporâneo. Paulo até em uma das suas cartas fala de Clemente, foi contemporâneo. E depois, com a morte de Paulo, provavelmente, esses que foram companheiros, cooperadores de Paulo e de Pedro, poderiam ter assumido o lugar deles, como Tiago, Tito, Filemão e outros. Né? Então, podemos entender assim, que foi um deles, mas que é revelado. E aqui vamos falar assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Velho Testamento. Continuando, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito purificação dos pecados, assentou à direita das majestades nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou os mais excelentes nomes do que eles. Dá uma pausa aqui. E Jesus Cristo, né? É o companheiro de Deus. Eu falo assim, companheiro, porque ele está desde o princípio com Deus. E ele pela morte de cruz, ele veio a esse mundo como homem, sujeitou a carne e venceu o maligno, mostrou aquilo que Deus tinha dado ao homem, que foi rejeitado por Adão, que ele poderia vencer o maligno, e ele venceu e tomou a chave da morte e do inferno na sua mão de novo quando ele ressuscitou. Mas esse é um outro mistério mais à frente. Vou continuando. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu serei pai, e ele me será filho. Novamente introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz vento, e a seu ministro labareda de fogo. Mas acerca do Filho, ó Deus, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Aqui é que introduz o Filho é quando ele veio em carne, tá? E, ó Deus, teu trono é para todos sempre. Ou seja, ele é Deus como Deus. Deus menor, uns dizem que é um Deus melhor, mas tem a mesma substância do Pai. A vida está nele. Ele é o verbo que se fez carne. Sem ele, nada do que foi feito nos céus e na terra seria feito. Ele é Deus. Só que pela natureza humana que ele tinha que passar pela morte de cruz para resgatar muitos filhos a Deus, que foi se perdido lá no Éden, ele teria que tomar um corpo humano
naquele período, se despiu da sua glória para se vestir de carne e vinha a esse mundo através do ventre materno de Maria. Mas depois disso, que da sua morte e ressurreição, ele se vestiu da sua glória de novo. Ele está com o corpo glorificado, ao qual nós anseiamos também ter um corpo glorificado como o dele, que é a promessa dele. Vamos continuar. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aqui já fala do reino sacerdotal de Cristo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Aqui fala que Jesus tem companheiro. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestido. Também qual manto os enrolará, e como vestido serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui 2 pontos. Até que ponha, assenta-te à minha direita, que Jesus está sentado à direita de Deus, Pai, até que ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. A gente já vemos ele assentado à direita de Deus, mas todos os inimigos postos ao estrado dos pés dele ainda não vemos. Vamos ver quando ele vir julgar a terra, na restauração de tudo. Não são todos eles espíritos ministradores, os anjos, né? Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui fala sobre nós. Aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, no verbo que se fez carne, que vão herdar a salvação eterna. Como existe a salvação eterna, existe a condenação eterna. São 2 pontos. Tem um povo aí que gosta de falar de bem e mal, mas Deus está acima disso, de bem e mal. Mas como eles gostam de falar de 2 pontos, eu vou falar de 2 pontos. Como existe salvação eterna, existe perdição eterna. Como existe corpo material, existe corpo espiritual. Como esse mundo a gente vemos e não sabemos como viemos para cá, que saímos de Deus, o Espírito saiu de Deus. E recebemos um corpo tríplico, ou seja, corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo, temos uma alma, que é a nossa inteligência, e temos o Espírito, que é de Deus. Como Deus são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. São os mistérios do céu. Então, o que é que acontece? E o mistério é revelado para o homem. Esse mistério já foi revelado, mas muitos não entendem. A salvação é herdar a salvação, a favor dos que hão de herdar a salvação. Aqui falam de uma gama de pessoas que hão de herdar a salvação, nem todos. Porque a fé não é de todos. Nem todos creem no nome do Senhor Jesus, nem todos creem no Senhor Jesus. Nem todos creem que ele veio do ventre de Maria e ela era virgem. E foi a sombra do Senhor que pousou sobre ela. Nem todos creem que ele já existia desde antes da fundação do mundo. Antes de os anjos ser formados, ele já era companheiro de Deus. Ele é filho de Deus por analogia, porque Deus não tem mulher para ter filho. Como ele não tinha algo mais próximo de dizer pai e filho, o filho herda o DNA do pai, as características do pai. Então, Deus pôs essa parte de que dele é Deus Pai e Jesus é o Deus Filho, para mostrar que ele recebeu de Deus todos os atributos de Deus, como a vida eterna, como fazer todas as coisas procede dele, ele ter criado todas as coisas. Por isso, aqui está... o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Certo de equidade, certo do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, que é o Deus Pai, por isso Deus, Jesus, o teu Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros.
aqui é uma analogia. Podemos entender assim. Existe, os que é revelado nós, é para o homem. Muita coisa já foi revelada, mas muita coisa ainda não foi revelada a nós. E foi revelado a nós para a nossa edificação, para nós estarmos, temos fé, porque a fé vem de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E a fé não é para muitos, porque muitos ouvem e ficam com os ouvidos fechados, coceira no ouvido, porque não aceita aquilo que ouve. A fé é para todos. Mesaque, Abednego e o outro que foi jogado, Daniel, né? Mas Mesaque, Abednego, os 3 amigos de Daniel foi jogado ali, por Nabucodonosor, veio a minha lembrança disso, na fornalha de fogo acesa 7 vezes mais, porque eles não queriam se curvar à estátua de ouro. Que não tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não respira, não tem poder nenhum. E aí todo o povo daquela terra, daquela época, se curvou, menos eles 3. E eles foram jogados ali na fornalha, por ordem do rei Nabucodonosor. Mas nada aconteceu por eles, porque Deus honrou a fé deles. Se for da sua vontade, da vontade de Deus, que nós seremos consumidos, seremos. Senão, não seremos. Estamos na mão de Deus. Eles botaram assim, foi jogado, e aqueles que jogaram ele na fornalha, morreram só em abrir a fornalha. E eles jogaram eles lá. Mas eles andaram no fogo, nem fumaça se pegou no seu corpo. A ponto que Nabucodonosor gritou, sai para fora, servo de Deus Altíssimo. E ali reverteu a maldição em bênção. Mas é porque eles tiveram fé. A fé não é para todos. O que eu posso dizer? O centurião, ali, quando Jesus estava ali, não sei se é Cafarnaum ou em outro lugar, e chegou um centurião pedindo que curasse o seu servo doente, a quem ele amava e estimava muito. Jesus disse prontamente, a sua casa eu vou curá-lo. Aí ele disse, não vá, pois não sou digno que tu entre dentro da minha casa. Diga somente uma palavra tua, e meu servo será curado, porque eu tenho homens da minha disposição, embaixo da minha autoridade. Eu digo, esse vai, ele vai. Eu digo, esse vem, ele vem. E se tu der uma palavra, ele será curado. Jesus olhou para ele e falou assim, se admirou, e falou assim, nem em Israel vi tanta fé. Os filhos do reino serão, naquele dia, jogados aos trevos exteriores, e muitos vindo do Oriente e do Ocidente sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, sentarão à mesa com ele. Então, a fé não é de todos. Porque muitos são curados pela fé e outros, a maioria, não. Muitos têm problema, mas têm aquela fé que vai revivificando e cura. A fé também de crer no Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, vem de Deus. Não é nós que escolhemos a Deus. É Ele que nos escolhe. A gente devemos semear, pregar a palavra. Como agora, eu estou pregando a palavra, estou semeando. Cair em boa terra, será produzido 100 por 1. Cair em má terra, em espinhos, ou pedregais, será sufocado pelos espinhos, pedregais morrerá quando vir um sol, quando vir um diabo tirar. Muitos nem caem em terra nenhuma. Mas a minha obrigação, e a obrigação de todos que levam a palavra de Deus a sério, é pregar. E nós estamos pregando. Estamos assim como Noé. Ficou 120 anos pregando, apegoador da justiça, pregando que viria um dilúvio, que ia matar todo mundo. Fez a arca, quando ele concluiu a arca e entrou para dentro, e os animais entrou e ele entrou para dentro com a sua família, acabou-se a graça. A arca foi fechada por fora. Deus diz que o anjo de Deus fechou a arca por fora. Se o pessoal ficava batendo na porta da arca, querendo entrar, mas Noé não podia abrir, estava fechada por fora. Ele pregou durante 120 anos que viria um grande dilúvio e ia destruir toda a terra, tudo que havia na arca. E a ciência fala que houve o dilúvio mesmo, tem provas arqueológicas aí. Se foi em uma parte do mundo ou foi no mundo todo, não importa, teve.
E nós estamos hoje pregando em Goiânia. A arca está para se fechar a porta da graça. Vocês ainda que têm dúvida ainda, não quer entrar nessa arca? A arca é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A Ele foi dado todo o poder e toda a glória. Eu sei que as coisas do mundo, etc., as entidades, muitos dizem que é entidades, mas são potestades do ar nos lugares celestiais, são demônios. Os demônios nem são anjos, são outros seres aí produzidos pelos demônios, pelos anjos. Os demônios nem anjos são seres bem mais inferiores, a hierarquia deles lá. Porque os anjos mesmo caíram, estão em cadeias eternas, esperando para o julgamento. Só um que está solto, que é um dos principados lá, o Satanás. Mas esse, ele produziu aí os demônios. Eu não sei nem que natureza é, que a Bíblia não explica. Mas não é anjo. Tem pequenos poderes. O grande poder mesmo vem de Deus e dos anjos. E desse anjo caído. Mas esse anjo caído não tem mais poder do que Deus. E essas coisas estão caindo. Então aí está atacando a mente das pessoas. Enganando-a muito. Fazendo guerra. Às vezes a guerra Deus permite. Para provar os homens. Para a nação que vira as costas para ele permite a guerra para depois eles clamarem. Como Israel, toda vez que saía da presença de Deus, Deus permitia ser oprimido por guerra, por muitas coisas, fome, seca, terremotos e outras coisas mais, para o povo acordar. E hoje o povo precisa também desse remédio. Talvez o Brasil passe por esse remédio. Eu sei que o Brasil tem uma profecia de mais de 150 anos de avivamento. O último avivamento na terra será no Brasil. Por isso que a gente está vendo o inimigo tanto alvoroçar no Brasil. Mas ele vai cair por terra, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. O Brasil será o último bastão da terra. Como os Estados Unidos foi, que hoje já não é mais. Mas será o último bastão de avivamento para o mundo. Até a vinda do Senhor Jesus. Ficai nessa paz, gente. Procurai o Senhor da glória. Porque tudo isso aí vai ser desfeito em fogo. E você não sabe se vai chegar até o final. Porque muitos morrem antes de Jesus vir. E vão descobrir amargamente a verdade. Quando chegar do outro lado, tudo que é escondido, que o inimigo esconde, aí vai ser revelado. Ali já não tem mais escolha. A escolha está aqui, ó. O livre-árbitro está aqui. Do outro lado, não tem mais escolha. Quando a gente desencarna dessa carne, o espírito só espera o corpo celestial. O dorme, por analogia, vai dormir. Mas aqueles que não estão em Cristo não vão dormir. Já vai para o tormento eterno. Então, gente... como é que você sabe? Está escrito a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Jesus mesmo falou. Vocês dizem que creem em Jesus, mas não creem na palavra dele. Leia o que ele falou. E vai entender que é assim. Livre-árbitro é agora. O vale da decisão é esta vida. É este momento. Você não sabe que daqui a 10 minutos, ou 5 minutos, ou 1 minuto, pode estar vivo ou não. Eu também não sei. Mas enquanto estiver vivo, eu processo o nome de Deus com glória e com fé. Até o último momento do meu respirar. Que Deus me dê força para isso até o fim. E peço que vocês também. Que esse evangelho possa tocar em sua alma. Que o Espírito Santo possa tocar vocês. Eu vou terminar porque essa live já está ficando grande. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Não esqueça de dar o sininho, gostei, compartilhar e assinar o canal.
que é muito importante. Tem muita gente que diz que viu, mas não assinou o canal. Para o YouTube saber que é importante. E dá o sininho, eu gostei também. Que muitos fazem igual a minha esposa, vê no YouTube, mas não dá o gostei. Elas que, esqueci. Quando começar, dá o gostei, não custa nada. Que o Santo Deus de paz, de misericórdia, com as suas santas consolações, vos abençoe e vos dê a paz nesse final de domingo. Que Deus abençoe. Que possa a segunda-feira ser maravilhosa para vocês. Agora, dia 22, aqui em Itaboraí, é a festa de aniversário da cidade. Lá na praça já deve ter festa já. Eu já passei hoje de manhã cedo para a igreja, em Três Pontes. Passei ali que a gente passa para a estrada onde teve a festa. Rapaz, tinha um bar lá ainda aberto. Eu passei quase 9 horas da manhã. Cheio de jovem, bêbado, drogado, já na calçada, trocando as pernas, tudo preso por Satanás, tudo amarrado com correntes, drogado, meninas novas, com roupas bem apertadas, íntimas, tudo drogado, mais de 20, Jesus. E isso já era 9 horas, quase 9 horas da manhã. Gastaram o dinheiro deles todos ali, muitos deles também podem ser bandido, não sei. Mas muitos não. E tudo ali, numa maior orgia de bebida e drogas, gastando sua mocidade, que talvez vai ter um encontro, não com Deus, nem com Jesus, se morrer, vai ter com o diabo. E muitos deles conhecem a palavra. Deus me tocou para falar isso agora no finalzinho, que eu já tinha dado a benção. Mas ficar com Deus agora, tá? E abre o teu olho, gente. O mundo, a vida do Senhor Jesus está vindo aí.